Olá, eu sou a Patrícia Alves. Eu sou a Sabrina Galdino. E esse é o seu Viver de Jornalismo. Pode. E o nosso tema de hoje é nesse som aqui, ó. É isso aí, o nosso tema de hoje é a dona Xuxa Meneghel e as declarações que ela anda dando aí. Sempre lembrando, gente, que a nossa análise aqui é do ponto de vista da comunicação. Certo, aí, dona Sabrina? Isso aí, a gente vai falar hoje da rainha dos baixinhos. Mas será que ela tá rainha dos baixinhos mesmo? Comece com os dados, dona Sabrina Galdino. A gente vai começar, então, falando do caso, né, que trouxe à tona a Xuxa, né, e essa discussão sobre ela ainda ser a rainha dos baixinhos, que foi lá em 2020, quando a Damares, 2022, né, quando a Damares em um culto, trouxe à tona o caso da Ilha do Marajó, que é a da exploração sexual das crianças que vem acontecendo lá. E aí a Xuxa, né, trouxe aqui nos stories dela uma cassação a Damares por esse caso que ela tinha comentado ali nas redes sociais, nesse culto, e ela começou a trazer isso nas redes sociais dela, pedindo para que as pessoas votassem contra a Damares. Aqui nós estamos colocando, a gente está falando especificamente do caso da Xuxa, porque ela virou trend topics, né? Mas nessa ocasião, a Damares, né, que então não mais ministra, virou chacota, né, em vários outros portais, a própria mídia ridicularizando tudo aquilo que ela havia falado. Mas o caso aqui é especificamente porque... segue, Sabrina. Porque, né, veio à tona essa semana esse caso novamente na internet, que a cantora Aimee Rocha, ela trouxe uma canção contando desse caso novamente, da Ilha do Marajó, que ganhou repercussão nas redes sociais aí, e as pessoas começaram a cobrar da Xuxa, né? Os internautas começaram a cobrar, porque ela já havia denunciado, né, pedido a cassação da Damares lá atrás por esse caso. As pessoas queriam saber o posicionamento dela agora. E aí as pessoas começaram a comentar, né, dentro do Twitter, principalmente, né, que é onde virou o trend top dessa semana, desse caso. A cantora, né, o vídeo da cantora viralizou e as pessoas queriam esse posicionamento dela. E o que aconteceu? Silêncio, né? O que ela fez? Limitou os comentários dela no Instagram, resolveu não comentar sobre esse assunto. O que lá atrás ela tinha comentado, né, falado, e dessa vez ela preferiu ficar em silêncio. Mas será que foi a melhor opção? Será que isso afetou realmente a imagem da rainha dos baixinhos? Vamos falar sobre isso, né, Patrícia? Vamos falar sobre isso. Então, vamos embora. A gente sempre vai fazer essa análise do ponto de vista da comunicação. Nós já fizemos de alguns outros artistas, figuras políticas. E no caso da Xuxa, nós temos um caso diferente de todos que nós analisamos até aqui, né, Sabrina? Porque até então, nós não tínhamos tido nenhum caso realmente de crise. Uma coisa que é interessante nós analisarmos é que algumas pessoas, alguns profissionais, alguns artistas, até alguns políticos, eles não estão acostumados a terem oposição, a serem criticados. A Xuxa, né, por exemplo, ela teve um período aí da vida dela que ela foi muito amada, né? Mas principalmente um período onde era um período offline, onde o que se sabia e o que se ouvia é só aquilo que estava especificamente ali nas revistas, ou na televisão, ou no programa dela. Pouco se tinha da vida das pessoas fora desse ambiente, que eu gosto sempre de dizer que esses são ambientes controlados para essas pessoas. A imagem dela sempre foi trabalhada nessa Exato. coisa Tudo trabalhado doce, o tempo né? todo, né? Tudo que ela falava, tudo como ela se posicionava, tudo muito pensado. A partir de um determinado momento, né, o que começam a falar por conta própria. Então, o que a gente chama de falar por conta própria? Obviamente que quando ela pede a cassação da Damares, ou quando no caso da Baby do Brasil, né, ela, da Ivete Sangalo, ela assume um lado e ela fala que a Baby do Brasil é uma vergonha, ou naquele outro caso em que ela diz que a Bíblia precisa ser revista. Então, isso tudo são opiniões do CPF, né, Maria da Graça Meneghel, e não só da artista Xuxa, é que acaba sendo uma coisa só. E quando você começa a dar a sua opinião, você já não tem mais o respaldo daquele ambiente controlado que você tinha antes. E aí sim você é alvo dos haters, que é uma coisa que a Xuxa acho que não tinha muita noção de quanto hater ela tem, né? E, Patrícia, algumas pessoas pediram que ela se pronunciasse, né, se retratasse com a Damares, pedisse desculpa. Essa seria uma posição
interessante da parte dela? Será que isso ajudaria na imagem dela realmente? Olha, a gente tem algo muito sério aqui nessa questão, que é o fato dela ter sido condecorada, sei lá eu por quem, mas enfim, o mercado tem uma fatia do mercado que gosta muito dela, de receber o título de rainha dos baixinhos. Então, em teoria, ela deveria ser, pela imagem que construiu ao longo dos anos, uma defensora de tudo aquilo que fosse um afronto à infância, um problema. Quando nós falamos ali de pedofilia, quando nós falamos ali, né, da sexualização das crianças, minimamente ela deveria ter checado ou ela deveria ter se posicionado já no primeiro momento como alguém preocupada com a fala. Sim, já teria que pelo menos analisar esse caso, olhar para ele, né? Assim, se você vai se posicionar, pensa bem, Sabrina, olha, você é agora a rainha sei lá, rainha do mel aqui do interior. Você aí está ouvindo, eu sou a rainha do mel, a rainha das... E alguém fala alguma coisa sobre este assunto, você minimamente tem que estar respaldado para fazer algo sério, como ir a público na tua rede social e pedir a cassação de alguém. Porque senão você está sendo, no mínimo, leviano. Como é que eu... Porque, assim, tem duas coisas que eu acho que são interessantes, né? Tem a verdade e tem o fato de querer ter razão. E quando eu falo de querer ter razão, você já não está mais do lado da verdade, você está ao lado de um lado específico, que é o contra ou a favor. O que me parece, nesse caso, é que a Xuxa assumiu um lado político contrário à pessoa que estava nessa fala, e a partir de um posicionamento contrário, por não gostar da pessoa ou não gostar o partido ao qual a Damares, no caso, servia, ela assume um posicionamento contrário. É o não pelo não. É o não porque eu não quero, é o não porque você é diferente, é o não porque você não pensa igual a mim. Quando, na verdade, a base da imagem de alguém como rainha dos baixinhos não pode, nesse caso, tem que se sobressair ao partido político que ela defende. Ela pode ser totalmente partidária ao PT, ela pode ser totalmente partidária, né, à esquerda, mas nesse caso nós estamos falando de um título de rainha dos baixinhos e de uma denúncia de que crianças em determinado local do Brasil estão sendo traficadas, estão sendo usadas, né, sexualmente. Então, né, casos de pedofilia, porque a Damares cita crianças de 4, 5 anos, né? Sim. E aí isso vem à tona de novo. Isso é muito ruim para a imagem dela. Então, assim, independente do que aconteceu lá atrás, se eu sou a assessoria de imprensa dela, eu faria duas coisas nesse momento. Primeiro, eu pegaria a minha artista, se eu fosse assessora de imprensa dela, e eu levaria a Xuxa para conhecer a pobreza da Ilha de Marajó, porque ela já fez isso algumas vezes, né? Meio inspirado em Lady Di, numa época que ela ia fazer alguns vídeos e tal. Então, rainha dos baixinhos, e que não fez na ocasião e ela poderia ter feito agora. Ela não precisa, Sabrina, na minha opinião, nem assim um pedido de desculpas para a Damares. Eu acho que ela poderia fazer um pedido de desculpas para as crianças, para o Brasil, por não ter tido, naquele momento, a clareza de ir buscar e entender essas denúncias. Se ela não quer, por uma questão política, fazer um pedido de desculpas diretamente a Damares, ela poderia fazer um pedido de desculpas para o Brasil, dizendo, olha, Brasil, dizer que eu errei naquele momento, não só por uma questão política, mas porque eu não fui olhar para o que poderia estar acontecendo naquele lugar. Então, eu queria dizer para vocês que agora eu vou fazer isso, eu vou assumir essa briga, eu vou doar parte do meu dinheiro para essa investigação,
eu vou ajudar nessa investigação, eu quero saber o que está acontecendo lá. E assim, assumir esse posicionamento. Eu acho que isso seria perfeito se for verdadeiro. Esse posicionamento só na internet é legal, mas como você comentou, é ter uma ação junto também, né? Ter uma ação junto. Para que traga essa, realmente, se for verdade, concluir com essa ação, que eu acho que aí sim faz toda a diferença. Não só se posicionar, né? Ah, vou falar um comentário aqui na internet. Eu acho que assim... não adianta simples, fazer né? uma nota de repúdio para as pessoas que estão envolvidas, uma nota de repúdio, porque na verdade, Sabrina, o que acontece é o seguinte, quando nós estamos aqui, e vamos falar aqui, ó, eu e você, o que é que nós sabemos a respeito da Ilha de Marajó? É quase nada. Quase nada. Nós só sabemos aquilo que vem através da mídia. Nós temos recebido, as pessoas têm recebido, de uma maneira geral, muitos vídeos, né, realmente de barcos chegando, de barcos com crianças, com menores. Então, parece que, de repente, os vídeos começaram a surgir, né? E porque alguém olhou para eles. Porque enquanto ninguém olha, enquanto você é invisível, e a gente sabe disso, você pode gritar à vontade, que ninguém vai te ouvir. Então, e rola nesses casos, né? Vamos trazer para uma realidade nossa. Sabe quando você vai fazer algo que você acha que você não tem, sente tão pequeno e tão pequeno perto do todo, né? De tudo aquilo que você fala. Nós temos, né, vários casos, inclusive de outros crimes, até alguns de mulheres, né, que denunciaram, que fizeram denúncias. Você lembra do caso do João de Deus, né, que algumas pessoas já tinham tentado denunciá-lo, depois que o caso veio à tona, né? Umas mulheres que disseram, não, eu já tinha tentado denunciá-lo, mas eu fui calada, fui silenciada. Enfim, a gente tem outros casos iguais a esse. Dependendo de quem são as pessoas envolvidas, você realmente não vai ter voz. Agora, da mesma maneira que eu e você não sabemos nada disso, eu imagino que ela saiba tanto quanto nós. Imagino, tá? Fazendo fazendo um meia-culpa aqui. Agora, se você não sabe, você não se pronuncia. Aí para a gente analisar realmente nesse ponto de falar, né? Quantas pessoas a gente tem visto se posicionado, né? As pessoas agora se posicionam, mas é importante a gente analisar o caso antes de se posicionar. Né, agora, não falar nada e ainda restringir os comentários nas redes sociais foi terrível. Da área de comunicação, é como se ela assinasse um meia-culpa. Sabe assim? Ai, não falem comigo. Ai, não estou mais aqui. Ai, como vocês me importunam. Como se fosse possível se esconder, né? Como se fosse possível se esconder. Porque assim, ela vai ser achincalhada onde ela for agora. Porque quando você não se posiciona, as pessoas se posicionam por você. Caso como esse, você simplesmente querer desaparecer. Você não falou? Você não foi lá? Você não foi muito mulher de ir lá e colocar na sua rede social? Vem aqui, vamos lá, abaixo assinado, vamos tirar esta louca de circulação. Gente, e assim, eu não vi nem nada ainda, nenhuma resolução, eu não vi nada relacionado ali de Marajó, nem dizendo que isso de fato acontece. Nós temos visto denúncias, mas cabe a lei. Não estamos nem dizendo aqui que isso está acontecendo. Agora, com todos esses vídeos que estão sendo recebidos, parece que alguma coisa muito ruim e muito esquisita está acontecendo por lá, certo? Então, só por isso, o departamento de comunicação dela, a assessora de imprensa dela, ou a equipe de comunicação dela, seja lá quem são essas pessoas, em aprovar uma medida aonde, diante de um gerenciamento de crise, você restringe o número de comentários na sua página. Acontecer, você falou. Você sabe que isso me lembra um caso muito bonito do Bruno Galhaço, aonde, eu não vou lembrar o caso todo, né? Mas aonde ele se posicionou alguma coisa sobre sexualidade e alguém foi buscar um vídeo antigo dele, aonde ele falava justamente contrário àquilo que ele estava se posicionando. Ele foi na rede social dele e ele disse assim: que bom
que nós podemos amadurecer e aprender com os nossos erros. Eu realmente disso a vida, ter tido aquele tipo de posicionamento. O que acontece no caso desse, Sabrina? Porque a gente tem essa missão, né, às vezes, de mudar mesmo. A gente quer, né, evoluir, gente. E aí, então, gente, você cala. Você aí... cala a mídia, você cala os haters. Vai ter um ou outro que vai dizer, mas você falou sim, falei, e estou dizendo que eu errei. Não é melhor? Muito melhor esse posicionamento. Muito melhor se posicionar. Gente, nós vivemos no mundo do digital. Não adianta se esconder. Se você usa o digital para apresentar um posicionamento, você tem que usar o digital para desfazer esse posicionamento quando você achar que que isso é oportuno ou que isso é necessário para a tua imagem, para a tua reputação. E tem um agravante aqui. Enquanto tudo isso estava acontecendo, estava rolando o navio da Xuxa. Né? O pessoal lá curtindo. A galera ali curtindo e embaixo dos vídeos dela do navio, o pessoal cobrando. Você aí né? E aqueles cosplay lá, vestido de paquita, aquela coisa esquisitinha. Bom, enfim, as pessoas gostam. Tava o povo lá se divertindo e tudo. E a galera embaixo descendo a lenha, né? Como se diz aqui no interior, descendo a lenha. Então, assim, e aí ela vinha falar, cada vez que ela vinha a público, cada vez que ela vinha para entrevista, ela vinha falar sobre o navio, sobre que bacana foi o navio, que bacana poder arrumar cada cantinho do navio. Não é isso. Se ela tivesse aproveitado esse momento que estava toda a imprensa, todo o foco nela, para se posicionar, para fazer um meia-culpa, teria sido incrível e essa crise já teria terminado. É agora que começa, já que ela tomou esse posicionamento, é que as coisas vão cada vez pior, né? As pessoas não vão esquecer, sempre que falar da Ilha de Marajó, vão lembrar da Xuxa. Que provavelmente esse caso terá desdobramentos, né? Investigações, que aí a gente vai acompanhar daqui para frente, mas vão lembrar sempre, né? O posicionamento dela. Então, com isso, o que é que nós concluímos aqui no nosso Viver de Jornalismo Pod de hoje? Que, primeiro, quando você tem uma figura pública, e essa figura pública, ela tem um posicionamento de causa, isso é importante, gente, ó. A Xuxa tem um posicionamento de causa. Ela é a rainha dos baixinhos, como a Luísa Mel tem um posicionamento de causa. Quando você fala na causa pet, você lembra de quem? Da Luísa Mel. Né? Então, assim, essas pessoas, elas vão adquirir posicionamento de causa. Quando isso você passa a ter vários stakeholders que habitam aí na sua, né, habitam em torno de você, como se você fosse um satélite, né, rodeado aí por outros satélites. Então, quando você tem esses stakeholders, você precisa ficar muito atento a posicionamento, a notícias, aquilo que você defende, porque senão você vai ser motivo de ataque. Quando você faz pontos sensíveis, você consegue ter um diagnóstico de comunicação muito mais interessante para esses profissionais. Faltou ali essa análise também, né, dos pontos sensíveis, até para a própria Xuxa, pelo visto, ela tem, né, os delas ali, na hora de se posicionar, dos seus pontos de vista políticos, essas coisas que a gente sabe que é importante a gente analisar dentro da comunicação, né, Patrícia? Eu tenho a impressão que eles estão vindo da era offline, eles ainda não entenderam como é que funciona esse jogo do online. Essas pessoas ainda estão presas a uma imagem que eles construíram lá na década de 90. Claro que tem pessoas que gostam dela, claro que tem pessoas que, né, que são saudosistas do show da Xuxa, da Nara. Você, quantos? Qual é o percentual de pessoas que, vivendo na década de 90, ainda tem algum tipo de saudosismo em relação a isso? Qual é o percentual de pessoas que gostam dela acima
daquilo que ela possa falar. Porque a gente sabe que quando você tem uma admiração por um artista ou por alguém, mesmo que ela fale uma grande de uma bobagem, a tendência é você justificar, é você dizer, não, mas não foi bem isso, não foi bem isso que ela quis dizer. Quando você se pauta numa popularidade que vem do offline, o que de fato está acontecendo no mundo de hoje ainda é pertinente? Baseado em quê? Já faz tantos anos. Já faz tantos anos. Será que os baixinhos hoje, será que as crianças hoje sabem quem é a Xuxa? Será que gostam dela? Provavelmente não, né, Patrícia? Provavelmente não. Então, assim, é diferente de você falar assim, o Pelé é o rei do futebol. Aí você pega números, você pega dados, e olha que eu gosto mais do Maradona, podem me xingar à vontade. Mas eu também tenho que admitir que ele tem a titularidade do rei de futebol. E é um título por quem ele foi, pelo que ele fez, né? pela história que ele tem. Agora, quando você pega, é a rainha dos baixinhos, será? Baseado em quê? Quem? Vamos fazer uma votação hoje? Vamos pegar as crianças hoje? Porque se nós crescemos, nós não somos mais tão, né, meu amor? Se for olhar até as músicas dela, nem era tão para baixinhos assim. Para baixinhos não tinha muita coisa. Hoje, quando a gente olha, né, para tudo, para roupa, para tudo, a gente vê que era. Mas a gente está saindo um pouco do contexto. Da nossa linha aqui. Da nossa linha, estamos saindo do contexto. Mas, gente, o que a gente precisa entender? Primeiro, você que é assessor de imprensa, você precisa estar muito atento a uma coisinha linda, ao pautar a sua popularidade, a sua ação, a sua fala, a sua liberdade de expressão, que todos nós temos, obviamente, mas você tem que saber que ela tem um preço. E você não adianta depois se esconder na internet. Então, olha para a linha do tempo sua, do seu cliente, e avalie. E aí eu sei que tem gente que aqui vai dizer assim, mas olha quem é ela, quem são vocês falando com a gente? Eu tô até vendo os haters falando com a gente, Sabrina. Ela é rica, ela é maravilhosa. Gente, todo o meu respeito pela carreira que ela construiu. O que nós estamos falando agora é que quando um artista não entende que o tempo passou, que a popularidade dela está pautada num outro, está lidando com outro público, que já não é mais o público que a ama, acima de qualquer porcaria que ela possa vir a falar, então ela vai ter essa reação que nós vimos aí. E não adianta se esconder. Se a sua comunicação, dona Xuxa Meneghel, não estiver pronta para te ajudar nesse gerenciamento de crise, a tendência é que piore. É importante, Patrícia, a importância da gente conhecer o cliente também, né? De conhecer o passado, às vezes, da história dele, tudo aquilo que ele fez, e saber os stakeholders, os pontos sensíveis, a importância também que a gente está comentando aqui, mas queria que você falasse um pouquinho mais, que a gente tem o Media Training, mas hoje o Media Training a gente também pode trazer para a internet, né? Para esse modelo que a gente tem hoje das mídias digitais, né? E você veja que interessante, né? A gente está falando do Media Training. Será que a Xuxa precisa de um Media Training? Não. Gente, quem mais? Quanto essa mulher já deu entrevista na vida? O quanto ela sabe falar, ela sabe se posicionar. A crise que está rolando com ela aqui é só porque ela não entendeu passagem de tempo, público atual, e o quanto aquilo que ela fala impacta tudo isso. E que ela não tem mais a popularidade que ela tinha. Ela não tem mais aquela legião de pessoas que a amam acima de tudo. Porque esse tempo já passou. Olha, ela vem de sucessivas tentativas de programas, de coisas, de situações, programa aqui, programa ali, tenta isso, tenta aquilo, agora navio, para se manter no auge. Tem popularidade? Tem popularidade, claro, ela construiu isso.
Agora, como é que eu vou dizer assim? É um escudo para esse tipo de problema, por exemplo? Não é mais. Se nós estivéssemos lá no tempo que a gente tinha que mandar carta para a Xuxa, lembra? Quantas cartas a Xuxa dava conta de ler, será? Quando ela estava no show da Xuxa? Só 3. Só 3. E ali você tinha, ela era um produto Globo, então você tinha uma editora inteira falando dela o tempo todo. Você tinha uma televisão, que sempre foi a maior em audiência, construindo uma imagem para ela. Aí você tem todo o sistema de rádio Globo trazendo informações sobre ela. O que nos restava? Onde é que a gente ouvia mais falar? Todo lugar, né? Então, naquela época, lugar, né? Absolutamente protegido. Na casa dela. É como se você trancasse o portão e ficasse ali, né, gritando ali, falando as coisas. Grita, fica latindo. Sabe quando você vê um cachorro latindo com o portão fechado? Nossa! Sabe quando a gente vê aqueles chihuahua gritando feito um louco, aqueles pincher? Pro cachorrão. Aí você fala assim, solta, vamos ver. Entende? Mas não dá, porque é isso que está acontecendo. Não adianta mais falar qualquer bobagem, porque vai ser confrontada. E a reação dela de limitar mostra que ela não está pronta para esse problema. Bora. Muito bom. Muito bom. Vamos mostrar o César aqui. César, vem dar um oi para nós. Vem dar um oi aqui. Quer dar sua opinião, César? Vai lá. E aí, galera, beleza? É bom lembrar também que a gente tem os nossos cursos, né? Ensino justamente para que você consiga trabalhar o seu cliente nessa questão de imagem. Então, fique atento, aqui na descrição desse vídeo tem também os nossos cursos, para você saber um pouco mais. E eu acho que é isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem um cliente público, porque a opinião dele é algo nessas armadilhas hoje de tudo que é público aí, das redes sociais principalmente. É isso aí. Aí veio o César falando, galera, é isso mesmo, ó, a gente tem a escola do AIF, tem Media Training, gerenciamento de crise, tem social training, tem tudo lá. O César vai deixar a descrição para o vídeo aqui nesse vídeo de vocês. E vamos embora, tem mais assunto, tem muito mais gente, mais análise para nós fazermos aí ao longo das semanas. Nós temos acompanhado, né, Sabrina, tudo o que acontece, todas as notícias, e a nossa ideia aqui dentro do podcast é sempre trazer para você um ponto de interrogação. E vou falar uma coisa importante, tá, gente? Não pensem que o que está acontecendo com a Xuxa hoje é algo exclusivo da Xuxa, porque ela é uma figura nacional. Teu médico, teu dentista, tua terapeuta, pode ser pego num problema aí digital e gerar um gerenciamento de crise. Você viu quantos casos que ofendem as pessoas? A psicóloga que ofendeu lá, aquele caso lá da padaria em São Paulo, que ofendeu as pessoas. Então, assim, a tua cliente, o teu cliente pode ter um acesso de raiva a qualquer momento em algum lugar. Exato. Por isso que é importante, a gente sempre fala, né? Tem que fazer análise de temperamento do teu cliente. Importantíssimo. Porque se ele é colérico, por exemplo... Esse é um advogado que discute no trânsito dele por aí. E aí? Nossa, exatamente. E agora, se o seu cliente ele é colérico e ele é advogado e ele tem a mania de brigar no trânsito, ele tem a mania de falar alto, de brigar com todo mundo, você já avisa, fala, meu amor, vem cá, deixa eu te explicar uma coisinha, não estou a fim de fazer um gerenciamento de crise, então vamos fazer um pré-gerenciamento, vamos fazer uma pré-análise do seu perfil comportamental, vamos analisar o seu ponto sensíveis. Aí fica tudo mais claro, né, Patrícia? Para trabalhar. Claro, porque assim, você traz luz para a pessoa. Exato. Aí ela falando, e ela vai falar, ui, uma coisa que é importante, tem sempre alguém filmando. Agora, vamos finalizar com uma outra frase que eu acho que é importante. Caráter é aquilo que você faz, independente de ter alguém filmando ou não. Isso é muito importante. Em todas as suas falas.
Principalmente se você é uma pessoa pública, se o seu cliente é uma pessoa pública. É inadmissível que uma figura pública se posicione sobre qualquer assunto sem ter minimamente um entendimento sobre aquilo. Opinião é aquilo que as pessoas dão quando elas não têm a menor ideia do que está acontecendo. Direcionamento é aquilo que você faz quando você já passou por aquilo, quando você já avaliou, e aí você pode sim dizer com precisão ou com força, dizendo, olha, eu fui, eu vi, eu estudei, eu analisei, eu fui olhar mais de perto. Porque, pelo que eu tenho visto de imagem, Sabrina, uma visitinha rápida à Ilha de Marajó teria minimamente dado para a Xuxa uma ideia de que algo errado pudesse estar acontecendo ali. É isso aí, Patrícia. Então, vamos... Nosso hashtag aqui, ó. Dona Xuxa, vai visitar a Ilha de Marajó. É nosso pedido aqui. Mínimo, vai lá. Vai lá. E traz informação pra gente. E traz informações pra gente. Aguardamos. Nós também estamos aguardando o seu posicionamento. Muito bom, Patrícia. Muito bom trazer essas coisas aqui, né? Do gerenciamento de crise, do ponto de vista da comunicação. E eu vou falar aqui, vou deixar aqui um recadinho pra galera que quer saber mais sobre assessoria de imprensa, segue aqui o nosso canal. Quer saber mais como viver de jornalismo, acompanha a gente aqui e em breve a gente vai ter o quê? O desafio. O desafio Viver de Jornalismo. Daqui a pouco as inscrições já estão abertas. Gente, a partir do dia 13, se você estiver vendo isso depois do dia 13 de março, 7, 13 não, dia 7 de março. 7 de março começam as inscrições para o próximo desafio. Se você estiver vendo isso depois, não tem problema, procura um link aí e se inscreve para o próximo, porque a gente vai sempre... Viver do jornalismo não é desafio, gente. Pode ser desafio no mercado tradicional, mas a gente tem uma receitinha que funciona e que você, meu amor, vai viver do jornalismo, mesmo estando fora dele há 1 ano ou mais. E vai ficar tão craque em gerenciamento de crise, em media training, em assessoria de imprensa. Quero ver você, ó, brilhando. Muito bom. Bora? Acompanha aí a gente. É isso aí. Vambora? Vambora. Eu sou a Patrícia Alves. Eu sou a Sabrina Galdino. E você quem é? O César. E esse é o nosso Viver de Jornalismo. Pode. Pode, meu amor. Então, vamos embora. Até a próxima.